Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Me chamo Kathleen Moura e eu estou iniciando o meu canal no YouTube. Se você está em busca de uma palavra de Deus, palavra de fé, palavra de amor, principalmente a palavra de Deus, pode ter certeza que você chegou no lugar certo. E como eu estou começando hoje, eu quero iniciar falando sobre coragem. Eu sei que eu poderia escolher vários personagens da Bíblia, como Davi, como Daniel, como o profeta Elias, mas por hoje vamos falar do discípulo Pedro, aquele que decidiu caminhar sobre as águas. O interessante é que quando Jesus começa a caminhar sobre as águas, os discípulos olham para ele e o confundem com um fantasma. Todo aquele que não tem um coração ousado, ele não consegue entender as oportunidades que aparecem na sua frente. Eles ficam confusos com as situações que acontecem e confundem até mesmo Jesus com um fantasma. É isso mesmo. Mas Jesus, com aquele seu jeito amoroso, aquele seu jeito libertador, aquele seu jeito que ama as pessoas, entrega uma palavra para aqueles discípulos. Ele diz o seguinte: tenham coragem, tenham bom ânimo, sou eu, Jesus. Entenda que sempre que estivermos com medo, sempre que o nosso coração estiver longe da ousadia, Jesus ele nos entrega uma palavra de coragem e uma palavra de ânimo para o nosso coração. Ele se importa sim com os sentimentos que estão nos assombrando. E agora chegamos em Pedro. Pedro diz o seguinte para Jesus: Jesus, se é o Senhor mesmo, me chama para caminhar sobre as águas? E ali Jesus, claro, diz: venha Pedro, venha viver essa experiência sobrenatural. E ali Pedro desce daquele barco e vai caminhar sobre as águas com Jesus. Esse vídeo é uma oportunidade para que você tenha atitudes ousadas e corajosas na sua história. Eu não quero falar sobre o homem estar no centro de tudo, o homem ser protagonista da sua própria vida. Não é nada disso. Aquela situação ela não aconteceu para glorificar o nome de Pedro, mas sim para glorificar o nome de Deus. O nosso Deus nos criou com as suas preciosas mãos, com as suas mãos amorosas. E a partir do momento que aceitamos viver experiências sobrenaturais com Deus na nossa história, na nossa vida, nós vamos sim estar glorificando o nome dele. As experiências espirituais e sobrenaturais, as experiências ousadas, as experiências corajosas estão separadas somente para aqueles que são ousados, somente para aqueles e para aquelas que decidem caminhar sobre as águas. Devemos sim tirar nossos planos do papel, os nossos projetos do papel, executar algo novo, recomeçar algo que nós paramos, inovar aquilo que já foi criado. E muitas vezes também devemos ter atitudes pequenas que para o nosso coração são gigantes, como acordar mais cedo para ler a Bíblia, para buscar a Deus, orar mais, consagrar-se, perdoar, amar o próximo, parar de falar da vida dos outros, entre outras pequenas atitudes que vão fazer uma diferença no nosso caráter. Também precisamos ter coragem e ousadia para dizer não. A gente acha que ousadia e coragem é só para pecar, para fazer as coisas que agradam ao mundo. Mas dizer não é coisa para gente corajosa. Não é coisa de gente que realmente andou sobre as águas e se encontrou com Jesus. Então hoje é uma oportunidade também para você dizer não para o pecado. Fechar aquelas portas que você abriu sem autorização de Deus para você entrar. E agora começa a acontecer algo muito interessante. Pedro olha para o vento e começa a se afundar naquelas águas. Gente, vocês acham que Pedro estava pronto para viver aquela experiência sobrenatural? Claro que não. Se ele estivesse pronto para viver aquela história, aquela experiência ali com Deus, com Jesus, ele não teria se afundado. Mas nós estamos sempre esperando ficarmos prontos, ficarmos prontas para tomar uma atitude, para ter iniciativa. Precisamos ir assim mesmo. Todo corajoso sabe que Jesus está no meio da experiência, que Jesus está no meio das águas para ajudar sempre que for necessário. Então Jesus olha para aquele discípulo e estende a sua mão para ele. Entenda que todas as vezes que tiver difícil, que você der um passo à frente, que você descer do barco para ter experiências com Deus, para ter experiências na sua jornada sobrenatural, experiências difíceis, experiências de um coração realmente ousado, Jesus ele vai estar lá para estender a mão e não te deixar passar por vergonha. O nosso Deus ele não nos dá espírito de covardia, não nos dá espírito de vergonha, de tristeza, de humilhação. Mas Ele está sempre ali ao nosso lado para nos ajudar.
A história de Pedro não foi perfeita e nós não precisamos ser perfeitos. Só precisamos ter um entendimento no nosso coração que, se tivermos a coragem que Deus colocou em nós, nós vamos pegar nas mãos de Jesus e vencer as lutas e as batalhas que aparecem na nossa vida. Depois, Pedro volta com Jesus para o barco e a caminhada de Jesus continua, de evangelização. Mas é interessante lembrar que nós não devemos focar no vento como Pedro fez. Não devemos focar na situação, na circunstância, mas sim olhar para Jesus. Somente quando ele olha para Jesus, que ele foca em Cristo, aquela situação se resolve. Nós precisamos, na nossa história, na nossa trajetória, olhar para Jesus, focar nele. Nele há a perfeição, nele há a voz, o comando, a restauração e a salvação para as nossas vidas. Não ao lado, não para trás, mas sim para frente, atendendo ao chamado de Jesus. As mãos de Jesus já estão lá estendidas, cabe a nós a confiar e acreditar de que Ele vai nos tirar de toda a vergonha que aparecer no nosso caminho. Então, tenha já uma atitude de coragem, encaminhando esse vídeo para algum amigo ou amiga sua essa semana, tá certo? E para o YouTube, tá sempre mandando esse tipo de conteúdo para você. Não se esquece de comentar, se inscrever e curtir esse vídeo, tá certo? E até a próxima. Boa coragem para nós!